Olá meninas, tudo bem com vocês? Espero que sim. No vídeo de hoje, né meninas, vou dar uma geral na casa toda, né? Deixar tudo limpinho, organizado para começar a semana com tudo limpinho, tudo nos seus lugares. Espero que vocês gostem. Quem gostar, deixa o like para ajudar o canal. Se inscreva vocês que não são inscritos. Assine o sininho de notificação para toda vez que eu postar vídeo aqui, né meninas? Vocês serem notificados com um vídeo, né? E vocês que estão gostando e estão me ajudando lá, meninas. Graças a Deus, né meninas? Tá cada dia mais entrando pessoas aqui novas. E conto com a ajuda de Deus e de vocês para estar aqui crescendo cada dia mais. E vamos lá para o vídeo de hoje. Aqui, menina, eu vou mostrar a vocês como está aqui minha sala. Não tem jeito não, menina. É todo dia isso aí mesmo. Todo santo dia é isso aí. Tá desse jeito aqui. Vou dar uma limpada aqui. Vou tirar esse tapete. Vou dar uma organizada por aqui mesmo. Vou mostrar a vocês. Vou dar uma geral aqui em tudo que eu for fazer. Vou mostrar a vocês. Tudo, né, menina? Aqui como o povo parou um pouquinho aqui de deixar o som alto, aí eu tô falando a vocês, né, menina, que vou mostrar a geral da casa que eu vou fazer. E é isso. Dá uma geral na casa toda. O quarto tá nessa situação aqui, como vocês podem ver, Vou dar uma geral aqui, Aí, né, meninas, como eu falei, quando o povo vai baixando o som, eu vou falando o que dá pra falar. O que não for dando pra falar, eu vou botar, né, a musiquinha. Mas é isso. Dá uma geral por aqui, porque tá pela graça aqui. Vou dar uma limpada aqui também no quarto dos meninos. Vou dar uma ajeitada nessas camas. Pela misericórdia de Jeová Deus, né, menina? Todo dia a gente faz, todo dia tem que fazer, mas não tem jeito, né? O bom é que graças a Deus a gente aguenta fazer, né, pessoal? Aí vou mostrar aqui a vocês como tá aqui a cozinha. Não tem jeito, a cozinha tá nessa baderna aí, como vocês podem ver. Vou dar uma lavada nesses pratos, vou dar uma organizada por aqui, né, meninas? Aqui são os remédios que meu marido toma. Aí peguei essa semana no posto e é isso, né? E tem que tomar mesmo. Então tem que pegar e aqui tá esses remédios. Vou dar uma ajeitada aqui, guardar tudo. Vou dar uma ajeitada nesse armário também aqui. Vou guardar essas coisas, vou lavar os pratos. Vou dar uma boa organizada por aqui. Os pratos que estavam ali, meninas, nos corredores já guardei. Vou dar uma geral por aqui. Vou mostrando tudo o que for dando pra mostrar aqui a vocês. Eu vou mostrando, né, meninas? E é isso, vamos lá.
Pronto, meninas, já limpei aqui. Como vocês podem ver, ó. Tudo limpinho e organizado. Ó, limpei a escada toda aqui. Né, meninas? Aqui não tem muito o que fazer, é só varrer mesmo.
Pronto, meninas, já limpei aqui. Ó, como vocês podem ver, tudo limpinho, organizado. Ó, tudo nos seus lugares aqui. Tirei o tapete como eu falei, né, meninas? Ali não tem precisando de trocar nada, que eu troquei essa semana. Então tá tudo limpinho, organizado por aqui. Ó, a estante toda limpinha, vocês viram que eu limpei ela todinha agora. Dei um banho de óleo nela, né, meninas? Limpei tudo como vocês viram, tudo limpinho, organizado, meninas. Ó, tudo nos seus lugares por aqui. Tudo limpinho, organizado. Ó, sala limpa com sucesso, né, meninas? Ó, é gratificante a gente ver a casa da gente limpinha, organizada, né, meninas? Graças a Deus. Ó, tudo limpinho. Pronto, já limpei o quarto todo aqui, como vocês podem ver, ó, o quarto todo limpinho, organizado, tudo nos seus lugares aqui, ó, passei um pano aqui no chão, né, meninas, limpei tudo, deixei tudo limpinho, organizado pra começar a semana com tudo limpinho e cheirosinho.
pronto. O quarto dos meninos aqui tá tudo limpinho e organizado. Ó, quarto limpo com sucesso aqui também. Não precisa trocar nada aqui, né, pessoal? Que eu já tirei essa semana. Então tá tudo limpinho, organizado, tudo nos seus lugares por aqui. Vou preparar um cuscuz aqui para meus filhos tomar café agora de manhã. E é assim que eu preparo, né, o cuscuz aqui, tudo muito simplesinho, né, mas com tudo com muito amor. Vou preparar esse cuscuz aqui, vou botar no fogo. Enquanto ele vai estar no fogo, vou adiantando outras coisas aqui, porque hoje tem muita coisa para fazer aqui. You
Pronto, pessoal, já limpei aqui, ó, a cozinha toda, como vocês podem ver, né? Tudo limpinho, organizado, tudo nos seus lugares por aqui. Ó, a cozinha toda limpinha, tudo organizadinho. Ó, tudo nos seus lugares aqui. Vou te mostrar agora o outro lado aqui também, tudo limpinho, organizado. Limpei aqui, né? Essa parte aqui do armário. Limpei o fogão, lavei o resto dos pratos. Tirei a plantinha daqui também, botei lá no fundo para molhar, porque senão ela não aguenta, né? Muito calor, mas as outras aqui vai ficar por aqui mesmo. No meio da semana eu tiro elas, molho tudo direitinho, mas é isso. Tudo limpinho, organizado aqui, fogão limpinho, né? E é isso, meninas. Pronto, meninas, já limpei aqui, como vocês podem ver. Ó, tudo nos seus lugares aqui. Ó, pessoal, tudo limpinho e organizado. Ó, todo lavadinho o banheiro. E é isso, né, meninas? Tudo limpinho e organizado aqui também.